Teoria do conhecimento. Na análise geral, que é uma teoria do conhecimento, Spencer toma uma posição à parte entre os associacionistas da escola inglesa, ao passo que John Stuart Mill defende francamente o idealismo e bem se inclina para este. Spencer, por sua parte, é claramente realista. E a teoria do conhecimento não é mais do que um longo combate contra o idealismo. Começa ele primeiro por protestar em favor da percepção contra a supremacia exclusiva que os metafísicos dão à razão. O culto da razão serviu-nos para destruir muitas superstições. Mas, como sucede quase sempre, ficou essa outra superstição substituindo as que tinham deitado por terra. Ora, o raciocínio, entretanto, não é nada mais do que a recoordenação de estados de consciência já coordenados de uma maneira mais simples. E a recoordenação não pode dar aos resultados aos quais se chega um valor independente daquele que já possuíam os estados de consciência anteriormente coordenados. Assim como o corte de um pedaço de madeira, de uma certa forma, não pode dar a essa madeira um poder independente daquele que a madeira já possuía. O fato notável é que esta confiança excessiva na razão, comparada com os modos inferiores da atividade mental, não se encontra naqueles que por ela chegaram a resultados tão admiráveis. O astrônomo, que por raciocínios quantitativos elaborados, a que nós chamamos cálculos, conclui que a passagem de Vênus começará em tal dia, a tal hora, a tal minuto, no tempo indicado, volta o seu telescópio para o Sol, e não vê nenhuma mancha negra entrando no disco. Conclui que o seu cálculo era falso. E não que eram falsos os atos do pensamento relativamente breves e primitivos, em virtude dos quais fez a sua observação. O químico cuja forma explica que o precipitado isolado de um composto recente deve pesar 1 grama e que acha que esse peso é de 2 gramas, abandona logo o veredito do seu raciocínio e não pensa nunca em duvidar do veredito da sua percepção direta.
Acontece o mesmo a essa classe de homens cujos esforços reunidos levaram o nosso conhecimento do universo ao estado coerente e compreensível que atualmente possui. O realismo justifica-se de duas maneiras, negativamente e positivamente. A justificação negativa consiste em provar que ele tem a seu favor. Primeiro, a prioridade. As nossas primeiras afirmações, tais como se produzem na criança, no aldeão, são realistas. A concepção idealista forma-se depois. Dois, a simplicidade. A afirmação realista não supõe mais do que um ato de indiferença, ao passo que a afirmação contrária supõe uma série de atos desta natureza. E o idealista propõe-nos que rejeitemos o ato único para nos fiarmos numa série de atos da mesma natureza. Três, a clareza. O realismo é o resultado de atos mentais extremamente vivos e bem definidos. O idealismo de atos mentais extremamente fracos e mal definidos. A justificação positiva do realismo supõe primeiro a determinação de um critério. Porque, na falta deste, não há nenhum campo de batalha comum entre os idealistas e os realistas. Não se partindo de um princípio comum, os argumentos ferem ao acaso, sem haver probabilidade de se encontrarem. O postulado universal, esse critério supremo de toda a verdade, é a inconcebibilidade da negativa. Spencer sustenta novamente, combatendo todas as objeções de Stuart Mill, que nós não temos nenhuma razão para duvidar da validade deste critério. A justificação positiva do realismo consiste em mostrar que a antítese entre o sujeito e o objeto é um resultado de atos regulares do pensamento, como os que estabelecem as verdades que temos por certas em ponto mais elevado. Esta antítese entre o sujeito e o objeto é estabelecida por uma longa análise que leva ao resultado de que nós temos duas séries de estados de consciência pouco mais ou menos paralelos, que Spencer chama
o agregado vivo, o mundo exterior, e o agregado fraco, a nossa consciência puramente subjetiva. Estas duas séries são relativamente coerentes, cada uma de per si, e relativamente incoerentes uma em relação à outra. A diferenciação completa entre o sujeito e o objeto leva à afirmação da existência objetiva. Há uma coerência indissolúvel e, por conseguinte, verificada pelo critério. Entre cada um dos estados de consciência vivos e definidos, conhecidos como sensação, e a representação indeterminada de um modo de existência fora da sensação e distinto dela. Mas o realismo a que chegamos por este modo, qual é? É o realismo da vida comum desde a criança ao aldeão? Não. É o realismo transfigurado. Para o compreendermos, recorramos a uma projeção geométrica. Suponhamos um cilindro e um cubo. O cilindro representa o sujeito que percebe, o cubo, o objeto apercebido. E a figura projetada pelo cubo sobre o cilindro representa este estado de consciência a que chamamos uma percepção. Sabemos que a figura projetada não se parece de modo algum com um cubo. Na imagem, as linhas não têm nem o mesmo comprimento, nem as mesmas relações, nem as mesmas direções, etc., etc., do que no sólido. Assim, linhas que são direitas no cubo são curvas na imagem. Superfícies planas são representadas por superfícies curvas. No entanto, a cada mudança no cubo corresponde uma mudança na imagem. Ora, é isto que se passa no ato da percepção. O grupo dos efeitos subjetivos produzidos é totalmente diferente do grupo das causas. As relações entre os efeitos são totalmente diferentes das relações entre as causas. As leis de variação de um grupo diferem das leis de variação do outro grupo.
E, no entanto, todos se correspondem de tal maneira que toda mudança na realidade objetiva produz um estado subjetivo exatamente correspondente. Resumo e conclusão. O caráter fundamental da vida psicológica consiste, pois, numa correspondência que, à medida que se completa, reproduz subjetivamente a realidade objetiva do mundo. É sucessivamente direta e homogênea, direta e heterogênea. Estende-se ao espaço e ao tempo. Aumenta em especialidade, em generalidade, em complexidade. Ela coordena, enfim, os seus diversos elementos e produz também uma integração, isto é, uma fusão de elementos originariamente separados. Tais são os períodos que a vida psicológica atravessa para se constituir. Considerada não no seu modo de formação, mas nas suas manifestações, é primeiro ação reflexa, depois instinto, que não é mais do que uma ação reflexa composta. Aqui começa propriamente falando a vida consciente, que é de uma parte memória e razão, de outra sentimento e vontade. Se agora, observando uma inteligência de homem adulto no pleno exercício das suas faculdades, isto é, o tipo mais elevado que possamos conhecer da vida psicológica. Queremos resolvê-la pela análise nos seus elementos, indo do muito composto ao menos composto. Do composto ao simples, do simples ao muito simples e ao irredutível, percorremos esta progressão decrescente. Raciocínio quantitativo composto, raciocínio quantitativo simples, raciocínio quantitativo simples e imperfeito, raciocínio qualitativo perfeito, raciocínio qualitativo imperfeito, raciocínio em geral. O raciocínio é uma classificação de relações. A percepção é uma classificação de atributos. O objeto concreto da percepção submetido à análise é despojado primeiro dos seus atributos dinâmicos, qualidades segundas.
Em seguida, dos seus atributos estático-dinâmicos, qualidades, segundo, primárias. Enfim, dos seus atributos estáticos, qualidades primárias. A percepção fundamental é de resistência. Considerada em geral, a percepção é uma classificação orgânica de relações. As duas relações mais simples são as de semelhança e de dessemelhança e a de sucessão. De maneira que o ato mais simples da consciência é primeiro a percepção de uma diferença, depois a percepção de uma semelhança. Filosofia evolucionista, Herbert Spencer.